Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. A partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Conversa Fraterna. Apresentação, Leone Soares. Leone Soares. Boa noite, querido ouvinte da Rádio Brasil Espírita. Estamos iniciando mais um programa, Conversa Fraterna, que, como fazemos costumeiramente, nos aproxima, né, uns dos outros, e pelo menos é esse nosso propósito, e nos deixa muito felizes. Como fazemos? Iniciamos com uma preparação, com uma leitura de harmonização, e hoje a escolhida foi do livro Palavras de Vida Eterna, intitulada Jesus e Paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Está em João, capítulo 14, versículo 27. A paz do mundo costuma ser preguiça rançosa. A paz do Espírito é serviço renovador. A primeira, a paz do mundo, é inutilidade. A segunda é proveito constante. Vejamos o exemplo disso em nosso Divino Mestre. Lares humanos negaram-lhe o berço, mas o Senhor renovou-se em paz na estribaria. Herodes perseguiu-lhe desapiedado a infância tenra. Jesus, porém, transferindo-se de residência em favor do apostolado que trazia, sofreu tranquilo a imposição das circunstâncias. Negado pela fortuna de Jerusalém, refugiou-se feliz em barcas pobres da Galileia. Amando e servindo os necessitados e doentes, recebia a cada passo os golpes da astúcia de letrados e casuístas de seu tempo. Contudo, jamais deixou por isso de exercer imperturbável o ministério do amor. Abandonado pelos próprios amigos, entregou-se serenamente à prisão injusta. Sob o cuspo injurioso da multidão, foi açoitado em praça pública e conduzido à crucificação, mas voltou da morte aureolado de paz sublime, para fortalecer os companheiros acovardados e ajudar os próprios verdugos. Recorda, assim, o exemplo do benfeitor excelso e não procures segurança íntima fora do dever corretamente cumprido, ainda mesmo que isso te custe o sacrifício supremo. A paz do mundo, quase sempre, é aquela que culmina com o descanso dos cadáveres, a se dissociarem na inércia. Mas a paz do Cristo
é o serviço no bem eterno, em permanente ascensão. Belíssima, não é a mensagem? Eu me lembro aqui, me reportei que fui remetido àquelas situações dos velórios, não é? Que às vezes as pessoas comentam, durma em paz, não é? É como é o que diz aqui Emmanuel, é o que nos lembra, é a culminância dessa paz do mundo, não é? E a paz do mundo, conforme Jesus nos exemplificou, é a paz do dever retamente cumprido, não é? Do labor pela elevação espiritual de si próprio e do outro, na medida em que a gente exemplifica essa vivência. Então é uma questão, é uma mensagem bela para a nossa reflexão, é de número 57 do livro Palavras de Vida Eterna, intitulada Jesus e Paz. Então é com alegria que nós estamos iniciando mais uma vez o nosso programa de hoje e queremos desejar o nosso boa noite aos ouvintes, mais uma vez, ao nosso querido Márcio Eduardo, que está aqui na retaguarda, a nossa querida companheira Neuzinha Ramos, que veio nos dar um apoio moral, porque ela não está podendo falar ainda, fez uma pequena cirurgia na boca e não pode ainda estar falando, mas veio trazer a sua contribuição moral. E o nosso convidado de hoje é já o nosso querido amigo, conhecido, Milton Ramos, que sempre vem trazer aqui para nós as suas experiências, o conhecimento que ele tem sobre essa doutrina maravilhosa, sobre a vida, sobre o Evangelho, e isso é muito bom. E nós vamos tratar hoje de um tema muito importante, que é Jesus e liderança. É um tema, assim, por demais, digamos assim, esclarecedor, não é? Porque nós precisamos de conhecer melhor o que seja uma liderança efetiva, construtiva, e com certeza a nossa conversa de hoje trará luzes para todos nós. Milton, existem diversas formas de liderança, não é? Existe a liderança para o bem e existe a liderança para o mal também, não é? Conduzida de uma forma equivocada, não é? E que resulta em ações, normalmente, que levam aquele grupo de liderados a equívocos, a erros. Como a gente pode analisar isso, Milton? Como você classificaria essa liderança? A liderança de uma forma mais ampla, não é? É uma satisfação enorme estar participando deste momento, né, dessa conversa fraterna. É sempre agradável estar aqui com vocês conversando. Mas quando nós falamos de liderança, nós sabemos muito bem que a liderança é como se fosse um instrumento. Ela em si é neutra. Agora, a utilização que vai se fazer dela, né, é que vai dar tônica, como você muito bem falou, né, meu amigo?
se ela vai ser usada para o mal ou se vai ser usada para o bem, né? É como a inteligência, não é? É como a inteligência, né? Então, o uso que se vai fazer dela é que vai definir a questão dela. Mas acontece que quando nós procuramos definir o que seja liderança, nós encontramos de forma geral a seguinte definição: liderança é saber comandar pessoas. É saber comandar pessoas. E dentro dessa definição surge justamente os estilos, os diversos estilos de liderança para comandar pessoas. E aí a literatura é farta em nos apresentar os diversos estilos, como, por exemplo, liderança democrática, autocrática, liberal, paternal, meritocrática até, né? etc, etc, etc. Mas acontece, meus amigos, é que nós observamos que com o passar do tempo, as pessoas quase que esquecem do que seja a questão da liderança em si, e de repente começa a aparecer o líder, aquilo que nós podemos chamar de o chefe mandão e arrogante, posicionando-se muitas das vezes acima e a parte da equipe. Essa maneira de administrar, de certa forma, ela não conduz com a maior expressão de sucesso que temos na história quando se fala em liderança. E hoje nós vemos que há uma necessidade de nós retornarmos, de nós abraçarmos esse tipo de liderança que é a maior, que ainda hoje impressiona muita gente, que é a liderança do Mestre Jesus. É uma liderança que ela precisa ser redescoberta. Isso é uma verdade. Quando nós vemos o universo que nós estamos envolvidos agora, né? Quando vemos os diversos líderes que estão aí colocados, é quando nós vemos a necessidade de fazermos algo para retornar ao tipo de liderança que era a do Mestre Jesus. Eu creio que algumas pessoas procuraram definir também que tipo de liderança seria a liderança de Jesus, e eu encontrei em um livro chamado Monge Executivo, de James Hunt, uma definição desta liderança que eu creio que seja justamente de certa forma, utilizada por Jesus, quando James Hunt nos diz que a liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente, visando atingir aos objetivos identificados como sendo para o bem comum. Eu creio que é essa parte aí que foi muito bem, na minha ótica, define pelo James Hunt, que nós precisamos retomar, sabe? O mundo todo precisa realmente voltar para entender esta real, porque de certa forma, quando olhamos ainda com o olhar de hoje, a forma como Jesus, o Cristo, levou todo o seu messianato, é impressionante a maneira como ele conduziu-se, né? E ainda hoje é objeto de estudos por muitos especialistas. Milton, e vamos esquecer um pouquinho Jesus, vamos falar um pouquinho sobre a liderança de uma forma geral e depois a gente chegar ao ápice dessa condição, né? Que é Jesus para nós. Nós tivemos grandes líderes, não é, na humanidade. Eu acho que um dos grandes líderes foi se abstraindo de Jesus. Claro, né? Claro. Foi, por exemplo, Hitler, né? Hitler foi de uma liderança inconteste, né? Uma capacidade de influenciar um país como a Alemanha. Na época, eu acho que talvez o país mais desenvolvido, né, do nosso planeta, mas com desenvolvimento científico e tecnológico muito grande, além
também nos outros campos do saber humano, não é, da arte, de uma forma geral, da música em particular, da filosofia, dos pensadores, né? Um país assim muito para os padrões nossos de civilização, como a gente se refere, um país muito adiantado, muito civilizado. No entanto, Hitler conseguiu sensibilizar, usar técnicas, né, que levaram àquele catástrofe, né, tanto em relação aos alemães como em relação à humanidade, não é? Tivemos outros líderes, por exemplo, que já foi num outro caminho, Francisco de Assis, né? Quantas pessoas não foram influenciadas beneficamente, né? Renunciando assim à própria vida, né? Temos um outro caso mais recente, Gandhi, né? Outra grande liderança. Quem foi mais? Tem outros também mais recentes que tomaram também um caminho não desejado, não é? O sul-africano Nelson Mandela também Nelson Mandela, foi uma grande liderança e usaram essa liderança de formas assim tão diferenciadas e antagônicas, né? Como você observa isso, Milton? Aqui a gente atribui isso, porque o ser humano vem dotado de tamanhas, digamos assim, capacidades, não é? E a gente, de repente, não sabe utilizar isso bem. É a verdade, né, Leone? Isso é interessante quando nós observamos a diferenças existentes entre os líderes, principalmente a questão colocada por você pelos extremos. Vemos de um lado o Hitler, né? Uma mente extraordinária, né? E de outro lado, como você muito bem coloca, o Gandhi, que fez uma revolução todinha pregando a não violência, né? É interessante quando nós observamos isso, porque nós vemos, de certa forma, a utilização de uma inteligência privilegiada aplicada àquilo que eles acreditam. E eles possuem um poder de persuasão simplesmente extraordinário, porque é impressionante quando nós nos debruçamos sobre a história do Hitler, né? Tem um livro Mein Kampf, parece que é Mein Kampf, né? E nós vemos a forma como ele conduziu-se, a estratégia utilizada por ele até chegar ao que ele chegou. De certa forma, é uma mente realmente privilegiadíssima, capaz de arquitetar tudo aquilo. De certa forma também, há que considerar que o momento em que ele viveu também tinha pessoas que comporam a sua equipe de trabalho que pensavam semelhantemente a ele. Então, a sua equipe de trabalho também tem um papel fundamental na disseminação daquelas ideias profundamente negativas, capaz de influenciar o povo da sua época, né? É uma pena, né? Nós lamentamos bastante que aqui entre nós tenha chegado uma figura como Hitler, uma mente tão privilegiada, e tinha causado um desadouro tão grande como ele causou, com milhões de pessoas pereceram, né, a partir de uma ideia que ele tinha, né? Por outro lado, nós vemos outro extremo, num caso específico do Mahatma Gandhi, que foi uma figura extraordinária, que bateu de frente com o império, que era o Império Britânico, né? O que não era fácil. Sofreu na pele realmente com aquela atitude que ele tinha,
toda a repressão necessária. E, de certa forma, ele conseguiu levar à independência de um país que vivia subjugado sob o tacão dos britânicos, né? É interessante essa forma também abordada pelo Gandhi. No Gandhi, como nós observamos sempre, a filosofia, né, hinduísta, né, a filosofia hinduísta contribuiu bastante para que ele pudesse ter aquele tipo de procedimento. Como muito bem observa, ele utilizou-se muito do que os orientais chamam de o caminho do meio, né? Ou seja, você encontrar alternativa para se contrapor a uma agressão, a uma situação difícil, mas sem ter que apelar para a violência, o que é muito difícil. Você encontrar uma alternativa que não seja aquela que você está recebendo. Então, como nós dissemos a princípio, a liderança em si, ela é um instrumento. Como instrumento, é neutra, que poderá ser utilizada tanto para o bem quanto para o mal, a depender justamente do nível de consciência de quem o está empregando. O mundo nosso, né, o nosso mundo da forma geral, experimentou como ninguém estes dois tipos de lideranças. Torcemos, né, bastante, que como nós espíritas dizemos sempre, que nós estamos numa fase de transição, adentrando um novo mundo, um mundo renovado, que daqui para frente nós passemos a vivenciar muito mais lideranças semelhantemente à ação do Gandhi do que mesmo esses tipos de lideranças semelhantemente à ação do Hitler. Né? Milton, a gente poderia entender do ponto de vista espiritual, que é um ponto de vista mais amplo, não é? Que não se resume só às circunstâncias aqui materiais, mas a gente poderia entender esses espíritos que vêm com esse dom. Isso é um dom. A liderança você pode aperfeiçoar, mas você já nasce com ele, com ela, né? Com aquele dom. São espíritos que vieram com outros propósitos assumidos no seu planejamento estratégico e que falharam nesse propósito. Nós não podemos dizer que todos esses que vieram voltados para que fizeram questão de uso equivocado, né? Eles tenham vindo simplesmente por um desvio, veio para cá fazer alguma coisa que era para fazer e desviou-se. Mas a grande maioria geralmente é assim. Quando eles encarnam aqui entre nós e passam a utilizar-se do seu livre-arbítrio e encontram as situações, né, que de certa forma permite que haja esse tipo de comportamento, uma boa parte se perderam pelo caminho, né? E aí adentraram por uma situação extremamente complicada para todos nós, né? Mas de certa forma é preciso observar também que mesmo com esses equívocos colocados, é como se nós também, humanidade, precisássemos passar por isso como uma forma também de aprendizado nosso, de aprendizado. Eu creio que passa muito por isso aí, sabe, Leone? Verdade. E quais são, assim, os principais atributos para uma liderança boa, efetiva? Que condições o líder deve ter para que ele exerça, não é, com proficiência, com eficácia, essa condição, Milton? O que a gente poderia, assim, dizer que quais esses atributos devem compor, não é, o caráter, Leone, a forma de ser do líder? Olha, Leone, eu acredito, né, claro que eu vou colocar aqui
alguns atributos. Sim. Creio que deve existir outros que possivelmente eu não esteja me recordando deles, né? Ou mesmo que eles existam, ou eu talvez eu desconheça. Mas eu creio que a honestidade é de fundamental importância que um líder voltado para as questões positivas da vida, ele tenha que ter. Ele tem que ser honesto consigo mesmo, como também honesto com a equipe que ele está liderando, como também honesto a demanda que ele vai atender. Então, sem sombra de dúvida, a honestidade é de fundamental importância. O bom exemplo também é um outro atributo muito importante, porque é como se diz, né? É com o exemplo que as pessoas realmente aprendem. Se o líder ele age de uma forma exemplar, ele está dando o exemplo para que também os seus liderados ajam também dessa forma. Um outro que eu poderia colocar também atributo seria o compromisso com a causa que abraçou. Porque se o indivíduo não acreditar naquilo que ele está trabalhando, naquilo que ele está pregando, ele vai passar uma insegurança enorme. Ou seja, ele tem que acreditar na sua missão, naquilo que ele está fazendo. E ter conhecimento. E ter conhecimento de causa. Então, isso é um compromisso. Compromisso, eu diria, consigo mesmo e o compromisso também com os outros. Acredito também que um outro atributo que nós poderíamos elencar seria o indivíduo ser um bom ouvinte. Esse é um detalhe interessante do bom ouvinte, porque nós observamos que uma boa parte dos líderes que nós encontramos por aí, eles são muito falantes e poucos ouvintes. E há uma necessidade, né? É como dizia um amigo nosso, uma certa vez, de que a providência divina nos deu 2 ouvidos e uma boca, significando que nós devemos ouvir mais, né, e falar menos. De certa forma, quando nós passamos a ouvir mais, nós ouvimos as pessoas, ouvimos o que elas têm para externar para nós. E é em função do que elas externam que nós vamos perceber se isto que ela está dizendo está alinhado com aquilo que eu estou querendo, ou se eu preciso também fazer algumas correções de rumo. Se alguém não me diz como é que eu estou agindo, eu não tenho condições de me avaliar. Então, essa questão de saber ouvir, ser um bom ouvinte, é de primordial importância. Um outro atributo que eu creio também que é muito importante é saber conquistar a confiança das pessoas. Um líder tem que inspirar confiança. Se ele não inspirar confiança, vai ficar muito difícil, porque as pessoas não vão ligar muito a mínima para ele. Mesmo que ele seja, como poderíamos dizer, um líder autocrático, né? Um líder que use muito a questão do poder sobre o outro, mas mesmo assim vai ficar difícil a aceitação da sua mensagem, justamente porque as pessoas não confiam, não têm total confiança naquilo que ele está dizendo. Então, conquistar a confiança das pessoas é de primordial importância. Um outro atributo também que eu acredito que seja de fundamental importância é tratar as pessoas com respeito. Creio que isso é de fundamental mesmo, tratar as pessoas com respeito. Se você faz isso, trata com respeito, a tendência também é que as pessoas também lhe tratem com respeito. Nesse caso, a recíproca é verdadeira. Creio também que um outro atributo dentro desse elenco todo seria ser o indivíduo ser um encorajador. Se o indivíduo tem uma proposta e ele tem uma equipe de trabalho, há uma necessidade dele encorajar este grupo de trabalho ou quem o cerca, no sentido de trabalhar de uma forma otimizada, qualificada. Então as pessoas precisam ser encorajadas a fazer. Primeiro, convencerem-se da ideia
E a partir daí sentirem-se tocadas, encorajadas a fazer. Creio também que também de fundamental importância, esse líder tem uma atitude positiva e entusiástica. É ele que tem que puxar o barco. É ele que tem, como é um líder, né? É ele que tem que dar o pontapé para que as pessoas o sigam, né? Ou que as pessoas sigam por conta própria, desde que tenha a sua orientação. Então as pessoas têm que trabalhar entusiasticamente. E finalmente, nesse elenco que eu estou colocando, claro que deve existir outro, eu acredito que um líder, para ser, vamos dizer assim, um líder voltado para as coisas positivas, um líder para o bem, ele deve gostar de pessoas. Primordialmente. Se ele não gostar de pessoas, é melhor, como dizia um amigo, tirar o cavalinho da chuva, porque não vai chegar a lugar nenhum. É básico, é fundamental gostar de pessoas. Afinal de contas, líderes são de pessoas. Se o indivíduo está liderando pessoas e não gosta de pessoas, não está fazendo nada. Então eu acredito, Leone, que deve existir outros atributos, né? Sem sombra de dúvidas. Elenquei apenas alguns, mas que estes que eu elenquei, creio que devem ser os basilares. Importantes. Os basilares para o indivíduo agir enquanto um líder, né? Enquanto líder do bem, né? Como nós acabamos de falar agora, né? E fazendo referências ao bem, uma outra característica importante é o aspecto ético e moral desse líder, né? Se ele não for dotado desses valores também, ele não vai conseguir exercer uma liderança saudável, positiva. E outra coisa também, Milton, é o líder ele se colocar numa condição de nivelamento com os seus liderados, não é? Não se colocar numa posição de superioridade. Eu acho que isso é muito importante, não é, Milton? Claro. O que eu acho também interessante, sabe, nessa abordagem nossa, é porque os atributos que eu acabei de listar, como eu digo, deve ter outros, esses atributos que eu acabei de citar, eles são, de certa forma, qualidades. E se são qualidades, elas são comportamentos. São perfeitamente comportamentos. E aí é que vem um detalhe: comportamento é escolha. Sou eu que escolho ser assim ou não. Comportamento é escolha. Então eu acredito que o desafio para o líder é escolher os traços de caráter dele mesmo que precisam ser trabalhados. Esse aqui é um desafio, que é trabalhar para mudar nossos hábitos, nossos caráteres, a nossa natureza. E isso requer uma escolha e muito esforço. Mas são coisas que são aprendidas. Muito embora muitas pessoas já nasçam, né, como nós colocamos a princípio, né, com esta condição, já traz consigo inato, né, esses atributos de lideranças, mas as pessoas também podem adquiri-lo com a experiência. Afinal de contas, como nós falamos há pouco, são comportamentos. E comportamentos é escolha. É o indivíduo que vai escolher agir assim ou agir assado. Muito bem, Milton. E a gente tem, então, o Jesus como um modelo maior, não é? Como um exemplo maior de liderança saudável para o bem. Esse período que nós passamos agora recente me fez assim despertar muito para a gente observar, eu observar, né? Essa luta frenética e que vem desde os nossos primórdios lá, entre bem e mal. Como isso agora me deixou assim, então o que eu via de uma forma mais suave, né? Mas agora eu
isso me chamou os momentos que a gente viveu recentemente, que luta ferrenha entre o bem e o mal, não é? E a gente vê, então, como existe uma força superior tomada pelo amor, né, que luta, que trabalha no sentido de trazer para nós o melhor, para a nossa própria felicidade, não é para o bem das pessoas, dessas forças que compõem essas forças, mas para o nosso bem, para a nossa felicidade. E como a gente hesita nisso, e mais do que hesitar, como existe uma parcela também de forças que se contrapõem, parece que elas se comprazem, não é, com o mal, com a derrota, com o pessimismo, não é, com a degradação do ser humano. A gente está falando relativamente a nós encarnados, mas isso é de uma forma mais ampla também no mundo dos desencarnados, não é? Os espíritos, eles querem companhias afins, não é? E quando aqueles que estão vinculados às forças tenebrosas, quando eles estão necessitados para que os seus objetivos sejam colimados, eles buscam mesmo parceiros, né, que estão numa sintonia com aquilo, e há uma espécie de interação ali, né, influenciando o outro, interagindo, e isso vai se desenvolvendo, vai crescendo. Aí eu fico pensando aqui, que luta de Jesus, que nós espíritas o temos como um modelo a ser seguido por nós, e mais do que isso, nós o temos como governador espiritual do nosso planeta, cujo propósito maior nessa sua missão é nos conduzir ao amor pleno. Que luta enorme, não é, Milton? Como é que você observa isso? Eu imagino que não deve ter sido fácil, né? Porque Jesus veio numa época, né? Sim. Em que aquele povo, que era os judeus, os hebreus, eles estavam num princípio de um despertar espiritual. Tanto era que eles eram o único povo daquela região, aliás, do mundo todo, que acreditavam na ideia de um Deus único, Jafé, né? Deus único. Todos os demais eram politeístas. Mas você observa o seguinte, é que apesar deles estarem nessa condição diferenciada em relação aos demais povos, mas a demonstração do seu conhecimento, a prática, era profundamente materialista. Tanto era que quando eles faziam as suas preces pedindo a um superior em quem eles acreditavam que o ajudasse, que quando obtinham a resposta positiva, a recompensa dele era feita com coisas materiais. Recompensava com dinheiro, recompensava com animais. Então, você vê, eles misturavam muito a questão de cunho material com cunho espiritual. E aí, nesta região, naquele momento, aparece Jesus, como está colocado na questão 625 do Livro dos Espíritos, o modelo e guia da humanidade. Olha, para ser modelo e guia de 7 bilhões e meio de pessoas, é qualquer coisa de fantástico. É qualquer coisa de fantástico. E aí ele vem com uma mensagem completamente diferenciada para as pessoas daquela época. Porque ele vem falar de uma realidade espiritual para um povo profundamente materializado. Veja o nível de dificuldade que eu imagino que ele deve ter tido para lidar com aquelas pessoas. Não deve ter fácil. Por isso é que ele utilizou-se, né, de uma didática simplesmente extraordinária.
a pedagogia utilizada por ele foi a pedagogia do amor, né? E a didática era fantástica, porque para poder falar com que aquelas pessoas entendessem, ele utilizou-se das situações de dia a dia das pessoas, utilizou-se de questões acontecidas na natureza, contou muitas historietas, contou as parábolas, né, que são pequenas histórias, mas que têm um conteúdo moral muito grande e que, de certa forma, exige uma interpretação. Tanto é que a interpretação que foi dada naquela época não é mais a interpretação que temos hoje, né? Hoje, quando nós nos defrontamos com uma parábola que Jesus escreveu naquela época, nós nos surpreendemos com a profundidade do que está colocado ali dentro, né? Então, como você bem colocou, eu acho que deve ter sido um momento muito peculiar para Jesus falar para as pessoas daquela época de realidades que eles nem sequer tinham noção do que ia acontecer. Há um fato interessante que eu acho interessante colocado na história do cristianismo, é que há um momento em que Jesus é levado para Pôncio Pilatos. E lá se dá um diálogo, né? E Pôncio Pilatos vai e pergunta a Jesus: tu és rei? Né? Porque Pôncio Pilatos queria justamente uma justificativa para condenar aquele homem, porque ele mesmo, na concepção dele, aquele homem era um pobre coitado, não precisaria ser condenado de nada. Mas acontece, como havia uma exigência do Sinédrio, ele precisava dar uma resposta. E aí, se Jesus dissesse: não, eu sou rei, aí teria na mão um instrumento para condenar Jesus, porque só quem poderia ser rei naquela época era alguém que fosse indicado pelo poder superior, que era o governo de Roma. Se alguém se assumisse rei, logicamente, se iria sofrer as consequências. Mas onde eu quero chegar é o seguinte: se dá um diálogo entre Jesus e Pôncio Pilatos. Ao final, há aquela frase que Jesus nos diz: eu não vim a esse mundo senão para dar testemunho da verdade. E aí Pôncio Pilatos pergunta a Jesus: o que é a verdade? Jesus não responde. Segundo os historiadores, foi a única pergunta que Jesus não respondeu, deixou de resposta. E nós imaginamos o seguinte: que a verdade absoluta está com o Pai. Ele sabe de tudo, está com Ele. E as verdades relativas estão conosco. E essa nossa verdade relativa, ela vai depender muito do nível de informação e de formação de cada um de nós. Ou seja, cada um de nós tem a sua própria verdade. E eu creio que ele não respondeu o que é a verdade, porque se ele fosse falar de verdades espirituais para Pôncio Pilatos, aquele homem não ia entender bolhufas nenhuma, ia fazer aquilo que a minha mãe sempre dizia: ia entrar pelo ouvido e sair pelo outro, porque ele não tinha material para apropriar-se da informação que Jesus iria passar para ele. Ô Milton, ele traduziu isso que você está mencionando. Sim. Naquela afirmação dele: não jogueis pérolas aos porcos. Né? Perfeitamente. Perfeitamente. Então vocês vejam, sabe, que essa verdade, ela cada um é cada um. Depende do nível de formação e de informação de cada um de nós. Aí nós trazemos isso para a época de hoje, né, Leone? E aí nós observamos as pessoas, cada uma com as suas verdades. Uma maioria nós entendemos como muitos imaturas a nível espiritual, espiritualmente falando, de uma imaturidade muito grande. E aí dá o que nós vemos na época de hoje. Estamos vivendo um mundo onde todo mundo está junto, mas o mundo ainda muito conturbado. Muito conturbado. E essa luta entre bem e mal, não qualificando
determinado grupo como do bem ou determinado grupo como do mal, não é nesse sentido. Mas que são forças que talvez até que busquem o mesmo propósito, mas de formas tão equivocadas, não é? Não é? E que resultam, em última essência, pelo menos, os pensamentos de alguns, na nossa ótica, não podemos estar emitindo um julgamento de valor em relação ao que os outros pensam, mas na nossa ética são coisas que, na nossa ótica, são coisas que, na verdade, não trazem o bem comum, não propiciam o bem comum. É como se por trás disso tudo tivesse mais a força do egoísmo, não é? Eu não sei, eu mais ou menos vejo por aí. Mas quer falar mais alguma coisa? Que eu tenho uma mensagem aqui para a gente ler, para a gente conversar mais agora sobre Jesus. Tá certo. Quer falar? Eu queria observar, sabe, Leone? Sim. É que parece-me, sabe, salvo o erro de informação minha, parece-me que neste atual momento que nós estamos vivenciando, com as pessoas ainda profundamente individualistas, né? Sectaristas, né? Basta ver as redes sociais que parece que as pessoas escolheram lados, né? Então mas ninguém consegue colocar nada. Não é, rapaz? Tão em confronto, né? Mas eu fico a observar que, infelizmente, há uma carência enorme de liderança, sabe? Nós não temos alguém ainda, sabe, que consiga carrear esses sentimentos ainda benéficos que nós temos, que estão aí adormecidos, que tem muita gente pensando no bem, agora calados, como diz o Martin Luther King, né? O silêncio dos bons é que me preocupa, né? Está todo mundo calado. Existe uma massa enorme de pessoas voltadas para o bem, pessoas voltadas para a dignidade da vida humana, mas é como se tivessem amortecido, enquanto essas turmas polarizadas, né, que estão dominando, né? É interessante. E a gente não vê uma liderança sobressaísse, né? Como você está mencionando, uma liderança para o bem efetivo, não é? Porque lideranças a gente tem aí, não é? Tem algumas lideranças assim muito fortes, por sinal, mas talvez com um outro não nessa ótica que nós estamos. Nessa ótica, com outro viés, né? Pois é. Milton, a gente tem uma mensagem que eu consegui no fundo do baú, que o título dela é Liderança, é uma mensagem de Emmanuel. É interessante para a nossa reflexão. Ele diz assim, é do livro Paciência, esse livro. Ele diz assim: não raro ouvimos respeitáveis representantes das comunidades terrestres reclamando líderes capazes de conduzi-las à concórdia e ao progresso, sem ódio e destruição. Justo, no entanto, não esquecer que a Terra conhece o líder de todos os líderes humanos, habilitados a guiar a coletividade para o reino do bem. Importante refletir que ele transporta consigo a própria grandeza, sem mostrar consciência disso. Não colheu da vida mais que o necessário à própria sustentação. Associou-se a companheiros tão pobres e tão anônimos quanto ele, e era no início da revelação de que se fazia mensageiro, e ele era o início da revelação de que se fazia mensageiro a fim de realizar o apostolado que trazia. Aconselhou o respeito aos condutores do poder humano, mas nunca indicou a desordem e a crueldade para a solução dos problemas do mundo. Conviveu com a multidão,
compadecendo-se de suas aflições e necessidades, chamava a si os pequeninos, de modo a ouvi-los atentamente. Amou aos enfermos, aliviando-lhes as enfermidades com a força do amor, nascida na oração. Amparou aos irmãos obsessos e dialogou com os desencarnados sofredores, endereçando-lhes expressões de esclarecimento e reconforto. Alimentou os famintos antes de ministrar-lhes a verdade. Ensinou o perdão e a tolerância. Não possuía ouro nem prata que lhe garantisse a influência. Acusado sem culpa, aceitou agravos e injúrias, sem defender-se. Executado por alguns de seus contemporâneos que se faziam adversários gratuitos, portou-se com humildade e grandeza de espírito, rogando a benevolência dos céus para os seus próprios inimigos. Entretanto, desde que desapareceu do cenário dos homens, passou a viver mais intensamente na terra, conquistando corações para a sua causa. Em quase 20 séculos, famosos condutores de povos foram esquecidos. No entanto, a influência do líder dos líderes do mundo, sem ameaças e sem armas, cresce com os dias. Quem estiver procurando liderança na terra, saiba que ele, Jesus Cristo, até hoje tem o nome de Senhor Jesus. E no limiar, essa mensagem foi escrita no século passado ainda, e no limiar do 3º milênio dos tempos novos, temo-lo sempre por esperança das criaturas e luz das nações. Nas horas atormentadas da vida, age com paciência e tolerância. Deus nos sustenta de pé, aguardando a nossa cooperação destinada a reerguer os irmãos caídos. Emmanuel, é do livro Paciência. Belíssima mensagem, não é? Como ele coloca aqui, como ele destaca as virtudes de Jesus como líder, não é? Como um líder a ser seguido, quem tem bons propósitos, não é? Propósitos voltados para o bem comum, para o amor, para um equilíbrio dos povos, das nações, não é? das raças. Maravilhoso, muito, muito bom mesmo. Então, a gente queria agora conversar um pouquinho sobre essas características de Jesus, não é? Que são tão nobres, tão elevadas, não é? E que precisam de serem observadas por nós, inclusive trazendo essa realidade para a nossa esfera mais pessoal e para a esfera mais no nosso ambiente de religiosidade, não é? Que nós ainda não conseguimos nos aperceber disso ou vivenciar com mais profundidade, não é? Em ter, de fato, Jesus como um modelo, como guia. Como a gente fazer isso, Milton? Eu sempre criando situações difíceis para você, Milton. Eu acho que esse aqui é o grande desafio, sabe, meu amigo? Segundo
coloca a própria doutrina espírita, né? Que eu acho que aí onde é que está o nosso calo. Nós estamos vivendo uma fase de transição de um modelo em que nós estamos pouco a pouco abandonando um planeta, né, que nós espíritos chamamos de expiações e provas, e estamos pouco a pouco adentrando um novo mundo que nós chamamos de regeneração. Então, há um limiar, uma fronteira entre esses dois lados. Estamos agora com um pé dentro deste mundo de expiação e outro pezinho colocando o dedinho num novo mundo. Essa fase agora das nossas gerações é que é a parte mais complicada, que é a parte mais tênue de separação de um para outro. E nós observamos que os modelos antigos eles já não dão mais resposta para as necessidades das pessoas. Tanto é que falam tanto em reformas. Os modelos, vamos dizer assim, humanos, né? Que nós estamos falando de humanos. Os modelos que sempre norteou a vida das pessoas, eles estão caducos. E enquanto isso, os novos modelos ainda não estão devidamente elaborados para dar uma resposta às necessidades das pessoas. E isso cria o que nós podemos dizer uma certa desordem, uma aparente desordem neste ambiente. Como nós lidamos também com duas humanidades, uma humanidade física, que é nossa, que nós estamos aqui, e uma humanidade extrafísica, que é quem está do outro lado da vida, nós sabemos que há uma interação muito grande entre esses dois lados, entre essas duas humanidades. Este momento agora, segundo consta a própria literatura, é o momento propício para que quem está do outro lado da vida e quem tem costumes, hábitos, comportamentos complicados, violentos, equivocados, é como se ele estivesse recebendo uma última oportunidade de continuar aqui no nosso orbe, aqui conosco, convivendo justamente conosco. Então está chegando uma leva muito grande destas pessoas para que trabalharem-se como uma única oportunidade de procurar melhorar-se utilizando seu livre-arbítrio. Da mesma forma também, como há essa interação, também nós estamos recebendo pessoas de boa índole, pessoas com a condição de colaboração muito maior, inclusive da nossa mesmo. E aqui nós estamos vivendo esse burburinho entre essas pessoas aqui dentro. Talvez essa seja a causa de nós estarmos vivendo um mundo tão complicado como estamos vivendo, com um nível de violência tão alto e, por um outro lado, com um nível também de espiritualização aumentando também cada vez mais. Acredito que neste atual momento há uma necessidade de esforço das pessoas ditas do bem de fazerem o caminhar e tirar a coragem de fazer aquilo que está colocado lá no livro Renúncia, que é um livro do nosso estimado Chico Xavier, né, de Emmanuel, mas que veio através da psicografia do Chico Xavier. Lá tem uma parte que eu acho interessantíssima, que é quando a Alcione, né, que é a protagonista do livro, ela diz: a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Ou seja, nunca nós precisamos tanto do Cristo, dessa mensagem, quanto agora. Então eu imagino que quem já acordou para a necessidade maior tem até a obrigação de mostrar a cara ou dar uma oportunidade para quem não ouviu esse tipo de mensagem para que a ouça, porque ouvindo ela vai ter a opção de dizer se quer continuar agindo da forma como está agindo ou se ela quer mudar de patamar de entendimento. Eu creio que nós estamos vivenciando nesse atual momento isso. É por isso que a turma chama que é a época de transição
porque é a época de mudança. Ou você muda para melhor, e aí você vai se tornar, como nós poderíamos dizer, dignos, né? De habitar, de estar em um mundo novo, um mundo renovado, ou você não vai alcançar, eu diria assim, peso específico suficiente para permanecer aqui nesta condição. Então, quando houver o momento por qual todos nós passaremos de chegar ao nosso momento da transição chamada morte, logicamente, estas pessoas que não avançaram no seu entendimento, elas serão conduzidas para um outro orbe que tenha uma frequência relativa, consciente, coerente com o seu próprio peso específico. Então, eu acredito que nós estamos todos nessa fase agora mais difícil, que é da transição. E como nós estamos vivendo uma transição, nós precisamos dessas lideranças, de pessoas que já acordaram para essa necessidade maior e passem a falar do Cristo, seja onde for. É preciso que se faça esse trabalho para fazer valer aquilo que disse Alcione, que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Dessa forma, nós poderíamos estar contribuindo para um mundo melhorado e com o surgimento de novas lideranças. E como disse Alcione, com muita propriedade, como ela ressaltou, a necessidade de ser vivida, né? A mensagem de Jesus, senão ela cai na vala comum, porque a gente já tem muito conhecimento, muita, né, na área da filosofia, das ideias e tal, mas só que Jesus parece que veio traduzir tudo para nós numa linguagem muito, muito clara e dar o exemplo, não é, de que isso pode e deve ser vivenciado. Então é isso que a gente precisa, procurar vivenciar. Senão as nossas palavras, as palavras dessas lideranças não ressoarão sobre os corações dos que ainda não se deixaram, não se permitiram tocar pelo amor, pela mensagem do amor. E nós continuaremos reproduzindo esse modelo que está arcaico, de entender o Jesus como Salvador. E aí, só pedir para Ele que nos salve, ao invés de nós nos mudarmos em função dos ensinamentos, das lições que Ele nos deu. Porque, na realidade, quando nós lemos os Evangelhos, nós chegamos à conclusão que Jesus não deu peixe para ninguém, muito embora muitas pessoas pensem assim, que só querem obter. Pede a Jesus que Jesus esquece que Jesus ensinou as pessoas a pescarem o peixe, o que é diferente. Ou seja, você vai ter que fazer um esforço para fazer, para colocar em prática, né, na sua própria vida aquilo que o mestre ensinou. Eu acho que é esse um grande diferencial da doutrina espírita, não é, que coloca para nós, nas nossas mãos, essas responsabilidades, né? Sem dúvida. Nós somos senhores da construção do nosso amanhã. E foi o que Jesus sempre disse, né? Sempre disse. Mas isso é esplêndido, é maravilhoso. Olha, o tempo está passando muito mais rápido do que eu desejava. Eu acho que é sinal dos tempos mesmo, né? Nós temos aqui algumas perguntas, nós não vamos poder, eu acho que não vai dar tempo de atender a todas, mas a gente tem uma pergunta de Luana, vamos pela ordem, é de Angola. O nome dela é Luana. Boa tarde. Aqui no Brasil, já boa noite. Eu não sei aí a diferença de fuso horário, mas o nosso boa noite para você, Luana, e para todos os nossos irmãos aí de Angola. E ela diz o seguinte: como ser líder e humilde ao mesmo tempo? Conduzir o rebanho com simplicidade e conduzir o trabalho em paz?
É como ser líder e humilde ao mesmo tempo. Olha, Conduzir o rebanho com simplicidade e conduzir o trabalho em paz. Olha, eu creio que ser humilde é o ponto essencial. Eu creio até que foi este ponto que Jesus nos disse com muita propriedade lá no Sermão da Montanha, né? No Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, o Curum Ati. Porque talvez seja a primeira qualidade que as pessoas teriam que absolvê-la fosse a humildade. Porque o indivíduo só pode ser manso, pacífico, de bom coração, se ele for humilde. Ele só poderá ser uma outra coisa se primeiro passar por esse aspecto da humildade. E o que não é fácil. Por quê? Porque todos nós, sem exceção, é como dizia um amigo meu, o nosso passado nos condena. Nós temos um passado muito grande, um passado também onde foi provocado vários equívocos na nossa vida. Ou seja, o que somos hoje é um comportamento moldado em um passado. E aí vem que você mudar comportamento é processo educativo, não é simples, não é tão fácil. Então, a pessoa, para ser humilde na acepção da palavra, na forma como Jesus colocou, é preciso uma transformação tremenda dentro de você. É uma iluminação que você vai provocar dentro de você mesmo. Você ser humilde, não se ferir mais quando alguém te pisa nos calos, que é tão comum, né? Pisou nos calos, a gente reage. É ser uma pessoa praticamente diferenciada. Eu acredito até que o indivíduo que atinge esse nível de entendimento, ele naturalmente é um líder, porque ele passa a ser um indivíduo em que as pessoas já olham para ele com um olhar diferenciado. E muitas das pessoas se espelham nele, né? É essa a questão em que é colocar. Então, quando o indivíduo se diferencia da massa, ele passa a ser alguém a ser seguido, porque observa-se e vê que o comportamento dele é um comportamento peculiar, é singular, é diferente, que faz o bem. Então, a partir daí, naturalmente, esse indivíduo passa a ser um líder. E como líder, a tendência é que as pessoas o acompanhem. Eu creio, inclusive, sabe, Leone, é que é este diferencial que todos nós, sem exceção, precisamos fazer. Quando diz Alceu, né, que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida, é nesse aspecto, de que as pessoas se destaquem nos seus comportamentos em função do que colocava Jesus. É o que, na nossa ótica... Esse destaque não é um destaque no sentido de aparecer ante a sociedade. Não é uma questão íntima, de transformação. É uma questão íntima, que você se transforma, você sente que mudou, mas as pessoas também irão perceber que você mudou. E também mudam como decorrência, não é? O exemplo ele arrasta, não é? Eu acho fantástico Paulo de Tarso, sabe? Porque Paulo de Tarso tem uma frase a esse respeito, ele fala de uma experiência dele nessa direção da humildade, quando ele dizia: eu morro todos os dias e é por isso que eu vivo, mas já não sou eu quem vive, e sim o Cristo que vive em mim. Repare, ou seja, todos os dias ele fazia um esforço hercúleo para abandonar aqueles comportamentos arraigados de longo tempo, que não é fácil. Não é fácil. Aí ele conseguia domar-se e mudava. Mas quando ele mudava, ele assumia novos comportamentos. Para aqueles anteriores, ele morreu. Só que esses novos comportamentos faziam reviver. Só que esse novo viver dele já era baseado nos ensinos do Mestre Jesus.
Aí ele dizia-se que praticamente confundia-se com a condição. É por isso que eu vivo, mas já não sou eu quem vivo, e sim o Cristo que vive em mim. Acho que esse aqui é o desafio de todos nós, hein? Ô Milton, a humildade, ela, viu, Luana, para você também, Luana, nossa reflexão, ela pressupõe uma condição que, sem a qual a gente não pode ser humilde, é a condição de respeito ao outro, né, dos seus direitos, da sua liberdade, respeito às ideias, respeito, enfim, ao indivíduo como tal qual nós queremos também o respeito. Eu acho que essa é uma condição essencial para alguém ser humilde. E isso daqui me faz reportar ao seguinte aspecto da história da humanidade. Em relação a Moisés, Moisés veio com uma autoridade muito grande, porque o momento histórico, o nosso nível de desinformação e de ignorância pedia isso, não é que Moisés fosse rígido. Jesus já veio com outra postura, a postura de nos dar a liberdade. É como se a gente já tivesse amadurecido um pouco, apesar de ter sido tão pouco tempo entre Moisés e ele, 1450 anos aproximadamente, é pouquíssimo tempo para a nossa evolução. Mas Jesus já veio trazer essa nova postura de respeitar e de dar para a gente a liberdade de agir conforme a nossa consciência, a nossa evolução, e nos mostrar as consequências das nossas condutas, né? Eu acho isso maravilhoso. Então, é como se, falando simbolicamente, é como se um filho, por exemplo, na sua infância, precisa que o pai seja enérgico, oriente, mostre, restrinja, ponha limites. Quando ele vai chegando à maturidade e tal, isso aí já não se faz mais necessário. Ele já está com condições de caminhar com os próprios pés. Eu vejo assim, como se Jesus viesse já para nós trazendo como referência para a gente essa conduta dele, né? de liberdade, com respeito, com seriedade, com dignidade, e mostrando as consequências para nós desse comportamento, não é? O nosso comportamento agora se reflete de forma decisiva no nosso amanhã. Então, eu acho isso fantástico, viu, Luana? Eu acho que o líder deixa de ser um autêntico líder se ele não tem a humildade. Bom, vamos adiante. Temos também uma pergunta de Antônio José, de Buriti Alegre, eu não sei qual o estado, em Goiás, não é? Nosso boa tarde, boa noite, Antônio José, obrigado pela sua audiência, o nosso carinho para todos os seus conterrâneos. E ele coloca o seguinte: no caso de Hitler, a providência divina usou para evoluir a massa humana que ele massacrou? Entendeu, Milton? No caso de Hitler, a providência divina usou para fazer evoluir a massa humana que ele massacrou? Eu vou colocar um ponto de vista profundamente pessoal, né? Pessoal. Eu não tenho dados para afirmar isso. Mas eu acho que se não, a providência não providenciou, porque depende muito do livre-arbítrio de cada um, mas a ação do Hitler concorreu profundamente para que houvesse grandes transformações e aprendizado na humanidade.
e aprendizado, sabe? Então, sem para dúvida. toda a humanidade. Para toda a humanidade. Muita coisa aconteceu, né? Não só durante o período, como pós-período nazista, não, pós-período do Hitler. Tudo a aquilo gente contribuiu. lembra, Milton, outro ensinamento de Jesus, quando ele disse: o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo venha. Né? Então, como diz Emmanuel, como nos diz André Luiz também, mesmo o mal, ele traz em si o bem, né? Ele traz consigo o bem, porque a finalidade maior é essa, da nossa evolução. Então, mesmo aquilo que aos nossos olhos seja um mal, mas por trás daquilo há uma oportunidade, quando nós sabemos aproveitar, de aprendizado, de crescimento. É por isso que a vida nos coloca tantos percalços, a cada um de nós individualmente, não é? Não nos referimos aqui do ponto de vista da coletividade. Mas por que a vida cria para nós, ou nós criamos também, né? Em muitas situações, tantas dificuldades? São os exercícios, não é? Porque com elas a gente cresce, né? A gente aprende, a gente evolui, se transforma, avança um degrauzinho, né? Sai mais fortificado, não é, Milton? Sem dúvida. Muito obrigado. Eu gostaria agora, o tempo já acabou, Milton, mas eu gostaria de fazer uma última colocação, uma última reflexão. Nós falamos sobre os líderes e sobre os liderados, hein? Aí a questão fica muito ampla, não é? Bastante. Como a gente se conduzir diante dessas situações que a vida coloca para nós, não é? Esses seres que estão mais visíveis, não é? Principalmente hoje, com tantos recursos aí da tecnologia, não é? Que está tudo acontecendo simultaneamente, acompanhado por todos, e algumas pessoas estão mais à vista, né? E que exercem essa função de liderança, né? Então, isso é uma coisa. E nós, como nos comportarmos enquanto liderados, Milton? Nós temos a obrigação até, né, de todos nós, sem exceção, de caminharmos em direção a alguma coisa. Logicamente, o nosso propósito é caminharmos em direção ao bem, quer sejamos líderes, quer sejamos liderados. Agora, na função de líder, este tem que desenvolver em si mesmo a habilidade de influenciar as pessoas para que elas possam trabalhar entusiasticamente na direção de algo que eles acreditam. Aí é o papel do líder. O líder vai ter que pegar o grupo, a demanda que ele tem, e trabalhar para que a partir dali surja algo produtivo. Se nós formos olhar direitinho, Leônio, como trabalhou Jesus, nós vamos verificar que Jesus pegou ou reuniu 12 pessoas que comporam a sua equipe de trabalho. E aí você vai observar quem são. Aí tem agricultores, pescadores, homens rudes, de diversas personalidades, pessoas simples. Mas acontece que Jesus, como líder, ele conseguia ver além das pessoas. É um detalhe interessante. Ele conseguia ver além das pessoas. Ou seja, ele via no indivíduo o diamante bruto. Ele via ali que aquele indivíduo sendo burilado, sendo trabalhado, surgiria justamente a gema que era o que ele estava buscando. E aí ele, como líder, procurou trabalhar com os liderados no sentido de que houvesse a transformação daquelas pessoas. E de repente você vê um João, né? Um
Pedro, um pescador rude, né? Que eu acho tão interessante quando a gente lê o Evangelho e vê a postura de Pedro, né? Um homem rude, né? Até certa forma ignorante, né? Impulsivo, tão impulsivo que quando naquele momento da prisão de Jesus, que o pessoal só foram buscá-lo, ele sacou da espada instintivamente, cortou a orelha do outro, né? Enfim, um homem impulsivo, cara, tem muito a ver conosco mesmo. E essas pessoas foram trabalhadas todas para surgirem os grandes líderes que sobram da humanidade. Chegar junto a um Mateus, né? Mateus era cobrador de impostos, Levi, né? Cobrador de impostos, né? E os cobradores de impostos naquela época eram pessoas, eu não diria amaldiçoadas, mas mal vistas, porque os judeus não gostavam de pagar impostos, principalmente aqueles impostos que iriam subsidiar as tropas romanas. E ele conseguiu ver que dentro daquela pessoa ali tinha algo que poderia ser trabalhado, e trabalhou. Ou seja, é essa a capacidade. O líder tem essa função e os liderados também têm a sua função específica de também saber conduzir-se durante o trabalho do próprio líder, né? E aí propiciar a sua própria transformação. Porque eu acho que aí todos ganham, né? Sem sombra de dúvida, né? Compete também ao liderado o esclarecimento, né? A abertura de ideias, de mundos, do saber, né? E passar para poder até avaliar os propósitos do líder, né? E compartilhar efetivamente com aquilo quando se trata de coisas sadias, saudáveis, construtivas e para o bem comum. É maravilhoso. Esse papel do liderado, ele é muito importante, né? Da disciplina, da colaboração para a boa consecução daqueles objetivos, não é? É muito importante e, naturalmente, tudo isso alicerçado pela luz, pelo esclarecimento, não é? Pelo discernimento, não é? Porque a gente não pode seguir qualquer liderança. Temos que escolhê-las, não é? Aliás, nós temos essa grande liderança que é Jesus, que deve ser o nosso líder, o nosso guia infalível, né? O Espírito Cristo já não comete mais os equívocos que são inerentes a nós. Milton, foi muito boa a nossa conversa de hoje, uma pena que a nossa querida Neuzinha não pôde contribuir. Pois lamentavelmente, né? E só nos resta agradecer aos nossos ouvintes pelo acolhimento, pelo carinho, agradecer a Deus, agradecer ao Márcio, a Neuzinha, com a sua presença aqui, veio florir o ambiente. E a você, Milton, o nosso carinho, nosso agradecimento e a sua mensagem de entusiasmo para todos nós. Muito bem, meu amigo. Eu só queria também, nos despedindo, deixar aqui uma observação, né, até para reflexão. Porque, veja, quando nós falamos de liderança, nós temos dois pontos a serem considerados. Um é o poder e o outro é a autoridade. Quando falamos em poder, eu diria assim, é a coação ou é a formalidade. O indivíduo tem poder porque foi dado por alguém, por alguma lei, alguma coisa, está lá. E a autoridade é diferente, porque a autoridade é a habilidade que o indivíduo tem de levar as pessoas a fazerem o que ele quer de boa vontade. Veja como é bem diferente. E aí nós observamos na história de Jesus que Jesus não utilizava o estilo de poder.
simplesmente porque ele não tinha poder. O rei Herodes tinha poder, Pôncio Pilatos tinha poder, os romanos tinham poder. Ele não tinha o poder humano, né? Esse poder toda aquela constituído. gente tinha poder. É. Mas Jesus possuía muita influência, ou seja, ele tinha uma grande autoridade, que tinha o respeito de todo mundo. Por isso que ele era capaz de influenciar pessoas até os dias de hoje, né? Ele nunca usou poder, nunca forçou ninguém, nem nunca coagiu ninguém a segui-lo. Então, esse é que é o modelo e guia de toda a humanidade, né? É o nosso grande líder. Isso é consequência do que a gente chama de autoridade moral. Né? Autoridade Ele moral. tem um poder que é consequência da sua autoridade moral. Esse poder de arrebanhar, de assambarcar mesmo as pessoas, e quantos cristãos, não é, se deixaram conduzir até a morte em nome de Jesus, né, tomados por essa liderança amorosa, sadia, de bons propósitos, né? Muito obrigado, Milton, pela sua mensagem, e que Jesus nos encha de amor e não de esperança, mas de certeza de um amanhã melhor e mais feliz. Estamos caminhando para isso. Muita paz.